O Evangelho de Lucas é chamado também o Evangelho dos pobres, porque é o Evangelho que mais se preocupa em nos ensinar como nós devemos gerenciar nossos bens materiais, colocando esses bens materiais ao serviço do próximo, ao serviço da generosidade e da misericórdia. Ele traz vários ditos de Jesus, vários exemplos de Jesus com relação a esta questão, como é o caso do Evangelho de hoje, em que ele nos apresenta essa parábola do rico avarento. É uma parábola bastante simples, mas muito irônica, que mostra um rico que teve fartas colheitas e que, ao invés de colocar aquelas colheitas a serviço do bem comum, ele resolve construir celeiros maiores, pensando que ele vai ter uma vida longa, mas ele morre rápido, de modo que ele não pôde usufruir nada desses bens e deixou para outros. Esta parábola foi provocada por uma situação em que um jovem procura Jesus para que ele fosse juiz de uma disputa que ele tinha com relação à sua herança. Como era a tradição no Israel antigo, quando tivesse alguma briga por causa da partilha de herança, que se devia buscar uma pessoa que fosse mestre na lei judaica para que assim pudesse adequar as coisas. Jesus se esquiva dizendo que ele não é juiz destas coisas, porque na verdade a preocupação de Jesus não é com coisas materiais, mas é com ensinamentos. Ele é mestre no sentido de ser mestre de coisas espirituais. Essa parábola de Jesus, sem dúvida, chocou muito os seus ouvintes, porque nós sabemos que essa história de teologia da prosperidade tem raízes no judaísmo antigo. Antigamente, se considerava uma pessoa abençoada por Deus quando ela era rica e próspera. E essa parábola, Jesus conta a história de um rico que se deu mal, porque ele não pôde usufruir das suas riquezas, ele agiu como insensato, como um tolo. Esta parábola, juntamente com a outra parábola do pobre Lázaro, que pedia esmola no portão do rico, é bom exemplo para ilustrar o que Jesus quis dizer quando ele fala que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Que não é que Jesus seja contra os ricos ou contra as riquezas materiais, que Jesus é contra a ganância, a avareza, o egoísmo. Jesus é contra também a disputa e a briga. Então, quando Jesus fala que o rico não vai entrar no reino do céu, é esse tipo de rico que é egoísta. Nós vamos encontrar no Evangelho também pessoas ricas que foram elogiadas por Jesus, que é o caso de Zaqueu, que se converteu e distribuiu seus bens para os pobres, que é o caso de José de Arimateia, que deu sepulcro para ser usado para Jesus. São Paulo nos diz que a cobiça é uma forma de idolatria. Por idolatria devemos entender colocar alguma coisa no lugar de Deus. Não necessariamente uma imagem, mas o dinheiro, quando a pessoa coloca ela como fim da sua vida e vive em função dele, ele está cometendo o pecado, pior pecado que existe, segundo a palavra de Deus, que é a idolatria. E essas pessoas acabam não tendo chance nenhuma de se salvar. Amém.